Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Reforçar nossas ações de pressão sobre o governo federal para o estabelecimento de espaços de negociação visando ao permanente aprimoramento, qualificação, valorização e remuneração das carreiras do EBTT e Magistério Superior, a retomada da ampliação dos recursos destinados às instituições federais de ensino, buscando a sua qualificação e expansão. Fortalecer a comunicação e o relacionamento com os associados e a sociedade por meio de canais e ações que visem à divulgação, informação, engajamento e ao diálogo permanente. Fortalecer os grupos de trabalho de temáticas específicas, educação, direitos humanos, assuntos de previdência, aposentados, carreira, saúde no trabalho, ciência e tecnologia, e fomentar a criação de novos grupos, meio ambiente, alimentação e agricultura, entre outros, ampliando a geração de propostas e aproximando a ação sindical da vida cotidiana dos nossos associados. Ampliar a oferta de serviços aos associados e seus dependentes na própria sede, oportunizando atividades de lazer, culturais e esportivas, investindo em uma política permanente de acompanhamento e incremento à qualidade de vida dos docentes. Estas são algumas das propostas da Chapa 1, Unidade e Luta para as eleições da Durgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, eleições que aconteceram nos dias 4 e 5 de agosto. O presidente eleito da chapa, o professor Jairo Bolter, será o entrevistado deste programa. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E o programa de hoje é, portanto, uma entrevista exclusiva com o presidente eleito da Durgs Sindical, o professor Jairo Bolter. Nesta conversa, o professor Jairo explica como se deu o processo de construção da sua vitória e quais os principais desafios a serem enfrentados pela entidade no próximo triênio. Então, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. E vamos à nossa entrevista. E para contextualizar, eu informo que a Durgs Sindical é uma entidade parceira do podcast Educação em Destaque e nesse momento em que uma nova diretoria assume o comando do sindicato, nós consideramos importante dialogar com o presidente eleito, que vai nos falar sobre esse momento e sobre o futuro da entidade. O professor Jairo Bolter é graduado, mestre e doutor em desenvolvimento rural. Ele é professor do Departamento Interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, no campus Litoral Norte. É coordenador da especialização em cooperativismo e professor do PGDREDES e foi membro do Conselho Universitário do Consum ali de 2017 a 2020. Também foi diretor de Assuntos de Aposentadoria e Previdência da Durgs Sindical na gestão de 2015 a 2018 e diretor de Relações Sindicais na gestão de 2019 a 2022. Ele é membro do Conselho Deliberativo do Proifes Federação, que é a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Então vamos à entrevista com o professor Jairo Bolter. Professor Jairo Bolter, presidente eleito da Durgs Sindical, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, o podcast Educação em Destaque. Gostaria de iniciar a nossa conversa lhe perguntando aí sobre os desafios
de administrar uma entidade que neste ano de 2022 está completando 44 anos de existência. Então, como é que o senhor encara esse desafio aí de presidir a entidade nesse ano de aniversário? Olá, Francisco. Olá, ouvintes. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer o espaço. Poder vir aqui falar com vocês neste momento que nós estamos vivendo na Durgs Sindical é muito importante. É um momento único, um momento ímpar e um momento que a gente está num processo de celebração. Nós trabalhamos muito ao longo dos últimos 3 meses numa montagem de uma chapa, um processo de diálogo com as bases para montar uma chapa que representasse a nossa diversidade, tanto das instituições de ensino, das 2 universidades e dos 2 institutos, onde a gente tem atuação sindical. A Durgs Sindical representa os professores da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UCSPA, da Universidade Federal de Ciência e Saúde, do IFRS, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e do IFSUL, né? Nós temos uma atuação nos campos na região metropolitana, no litoral e serra. Aproximadamente, são 11 municípios que a gente atua, depois da expansão do nosso sindicato, que ocorreu em 2015. Então nós estamos num período de organização dessa transição. Nós fizemos uma montagem de uma chapa, passamos por um processo eleitoral, fomos muito bem recebidos, tanto no período eleitoral, como também durante a eleição. Ou seja, fizemos uma votação muito significativa diante do quadro e do contexto que nós estamos vivendo. Então nós estamos muito felizes com esse processo, com esse movimento que está acontecendo na Durgs Sindical. Conseguimos formar uma chapa muito representativa, uma chapa de 6 mulheres, 4 homens e um LGBTQI+, e acreditamos que esse grupo que nós conseguimos montar é um grupo que vai buscar trabalhar muito bem e principalmente conectado com as nossas bases sindicais. Então nós estamos muito felizes com o período que nós estamos vivendo. Na próxima semana é a posse do nosso sindicato e nós estamos nos organizando para começar nesse período que nós estamos vivendo. Nós precisamos agilizar, inclusive, o início das ações de uma direção da nossa entidade que assume em meio a um processo eleitoral de nível nacional no país. Nós acreditamos que nós não podemos perder muito tempo na luta em defesa da educação e da ciência, e nós estamos tentando agilizar esse período de transição, conectando o que a gente vinha fazendo até aqui com a direção atual e ampliando os horizontes de atuação e de luta com a nova direção. Professor, nos últimos 5 anos, pelo menos, a educação superior no Brasil vem sofrendo ataques assim, muito fortes do governo federal, sobretudo no que diz respeito ao financiamento, que tem sido cada vez menor, o que gera muitas dificuldades para a manutenção dessas instituições. Eu gostaria de saber como é que o senhor e a direção que está assumindo agora a Durgs Sindical pensa em conduzir essa luta, se isso é objeto do interesse de vocês, a luta pelo restabelecimento do financiamento adequado para as instituições federais de ensino. É muito importante destacar esse ponto, né? Ao longo dos últimos anos, nós vivemos no Brasil um período muito difícil na educação. Desde 2014 para cá, a educação tem perdido recurso financeiro. Seus governos têm cortado o recurso das instituições de ensino. Nós, para você ter uma ideia, hoje estamos com valores próximo ao que era investido em educação superior em 2003. Ou seja, o valor de recurso investido hoje, em 2022, é muito próximo ao que era investido há 20 anos atrás, aproximadamente. Isso nos preocupa, porque naquela época a estrutura da educação superior federal era muito menor. Nós tínhamos menos instituições, nós tínhamos menos alunos, e hoje nós temos depois da expansão do ensino superior, uma rede federal muito significativa, e esta rede federal está vivendo a míngua, ou seja,
com recursos parcos para terminar o ano letivo. Todos os anos nós vimos contingenciamento de recursos, né, os recursos que são aprovados no orçamento, eles são contingenciados e ao final acabam sendo muitas vezes cortados, e isso faz com que no mês de junho, julho, agosto ocorra sempre um processo de mobilização das comunidades acadêmicas na defesa e contra esses cortes, na defesa dos recursos aprovados e contra esses cortes. Isso para nós tem sido cotidiano, nós temos nos envolvido quanto a Durkheim cotidianamente nessa luta. Nós da Durkheim, nós temos bem claro para nós que nós não atuamos somente na defesa dos nossos salários e das condições de trabalho dos docentes, mas nós atuamos e nos preocupamos muito com as condições de trabalho dos técnicos administrativos e também, em especial, as condições que são dadas aos alunos de permanecerem estudando com dignidade e com qualidade de vida. Então, nós acreditamos que estes investimentos que são realizados na educação superior são extremamente importantes e precisam ser mantidos, não cortados. Nós precisamos investir mais, nós precisamos buscar investir mais para que a gente tenha condições de trabalho, condições dignas de trabalho, os profissionais de educação, técnicos e docentes, e para que os alunos possam estar se preocupando com o que realmente importa para eles, que é o processo de ensino e aprendizagem, e não, muitas vezes, como que eles vão se movimentar para chegar às universidades, para chegar aos institutos e com dificuldade de se manter lá. Nós acreditamos que o auxílio estudantil é extremamente importante no Brasil e nós estamos sempre com esta pauta sendo apresentada para os governantes. E nós continuaremos na luta em defesa de mais recursos para as instituições e sempre contra os cortes de recursos das nossas instituições de ensino. Professor, além da luta para tentar reverter aí o financiamento da educação superior, eu imagino que para vocês que estão assumindo agora o sindicato, existam outros tópicos, outras bandeiras aí a serem encampadas ao longo dos próximos anos em que vocês vão estar à frente da entidade. O senhor poderia falar sobre essas outras ações que vocês pretendem desenvolver? Bom, nós, ao longo dos últimos anos, nós temos avançado, Francisco, na luta da Durkheim. Os sindicatos, no geral, eles precisam se movimentar para outros horizontes também. Nós fizemos um processo de aproximação da Durkheim a outras entidades sociais e sindicais, não somente do campo da educação. Nós conseguimos nos aproximar ao longo dos últimos anos de sindicatos de trabalhadores rurais, nos aproximamos muito da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, nos aproximamos dos sindicatos de professores do Estado do Rio Grande do Sul, do CEPER Sindicato, do SIMPRO, né, que são entidades sindicais de profissionais da educação, mas também nos aproximamos de sindicatos que não são vinculados com a educação diretamente. Por outro lado, nós fizemos um momento também de aproximação de cooperativas. Por exemplo, nós nos aproximamos de uma cooperativa de crédito ao longo dos últimos anos e conseguimos nos movimentar contra a Durkheim, e também estamos fazendo um processo de trazer benefícios para os nossos colegas sindicalizados, né, por meio dessa cooperativa de crédito, ou seja, ter contas com valores melhor do que encontram com benefícios melhores do que encontram no sistema bancário tradicional. Nós nos aproximamos também de cooperativas de produção e consumo de produtos orgânicos e da agricultura familiar, além de tantas outras organizações que nós temos nos aproximado. E nós temos atuado significativamente num processo de reestruturação da pauta e da luta do sindicato, né? Nós estamos aqui fazendo um movimento de colocar o sindicato no século XXI, literalmente, ou seja, ser um sindicato mais propositivo, mais proativo e que esteja realmente preocupado com o dia a dia dos seus associados.
Nós estamos trabalhando nesse horizonte e nós cada vez mais nos aproximamos da vida dos nossos associados. E também, claro, em especial da comunidade onde a gente está inserido. Nós temos dito que discutir temáticas e questões que vão além da educação, por exemplo, temáticas sobre a soberania nacional, sobre alimentação, sobre meio ambiente, são temáticas caras para a sociedade. E nós, do Sindicato de Professores, temos obrigação e temos que avançar nas nossas lutas em torno dessas grandes questões que envolvem o dia a dia dos nossos associados. E nós estamos convencidos que nós precisamos avançar nesse horizonte, de nós reoxigenar a nossa luta, além de colocar um pé forte na luta, avançar nos pontos e nos debates em torno de grandes temáticas que também acabam nos afetando de uma ou de outra forma. Nos últimos anos, é bastante clara a forma como o movimento sindical vem se mostrando menos articulado do que já foi no passado. Hoje o movimento sindical está bastante debilitado, isso no Brasil todo e praticamente em todas as categorias. O senhor analisa que essa situação também se dá no ambiente aí da docência, com os professores das instituições federais de ensino superior, e como superar então esse quadro? Nós acreditamos muito que nós precisamos movimentar os sindicatos para dentro do contexto atual que as pessoas estão inseridas, né? É muito diferente hoje fazer sindicalismo do que era há alguns anos atrás. Nós passamos por algumas transformações muito significativas das nossas entidades sindicais, que eram mais contestatórias e reivindicatórias. As nossas entidades sindicais, no geral, passaram a um processo de um processo de contestação e reivindicação para um período de proposição e encaminhamento. Isso aconteceu de forma bem geral e ampla, ou seja, quando o Estado se permeabilizou um pouco para com a sociedade, ou seja, desde que o Estado passou a ouvir a sociedade com mais intensidade, que foi basicamente pós-redemocratização, onde se cunha na Constituição Federal espaços de discussão, de diálogo da sociedade, ou seja, conselhos municipais, estaduais e nacionais, conselhos que fazem com que a sociedade venha para dentro do poder público discutir educação, discutir economia, discutir agricultura, discutir meio ambiente, discutir saúde, segurança, né? Desde que esse processo avançou no Brasil, as organizações sociais e sindicais também avançaram os seus horizontes. Elas deixam de ser contestatórias e reivindicatórias como nos anos 80, 70, 80 e início dos anos 90 e passaram a ser mais proativas, mais propositivas nos final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, nós vivemos isso. A Durgs também se movimentou nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, o plano de carreira do Magistério Superior hoje, ele foi assinado pelo PROIS Federação, um acordo com o governo federal, ele foi construído em parceria com as nossas organizações sindicais e os governos. A reestruturação, não somente da nossa carreira, mas as negociações salariais também foram nesse horizonte, ou seja, de diálogo, de conversa, de proposição. Então nós temos visto um movimento sindical muito mais movimentado para com o dia das pessoas, ou seja, nós vimos um sindicato um pouco mais preocupado com o dia a dia das pessoas, não somente com as questões objetivas da categoria, mas olhando um horizonte que se preocupa com a comunidade onde está inserido. Então, essas grandes temáticas que eu destaquei antes, que vão desde a questão ambiental, a questão econômica, as questões de soberania das nossas nações, têm passado por próximo ou dentro do dia a dia dos sindicatos.
recentemente, ali na 74ª reunião anual da SBPC, que aconteceu na Universidade de Brasília, um grupo de ex-reitores, professores, lideranças ligadas ao debate da educação, apresentou um documento, não é? Um manifesto defendendo candidaturas que sejam representativas da área da educação. Como é que o sindicato analisa essa necessidade de lançamento dessas candidaturas? O sindicato que o senhor representa e que vai assumir a presidência aí na próxima semana, como é que o sindicato pretende fazer essa defesa se é que vai fazer defesa, de candidaturas ligadas ao campo da educação para o Parlamento brasileiro? Bom, esse ponto é extremamente importante nós destacar as diferenças de um sindicato para com um partido político, né? Então, nós não somos um partido político, nós não somos um movimento político partidário, nós somos uma organização sindical, e assim nós temos nos portado, assim nós temos nos colocado. Nós acompanhamos movimentações de grupos específicos, né, de organizações da sociedade que se movimentam um pouco mais no horizonte político. Nós, quanto sindicato, nós acabamos nos movimentando mais no horizonte de uma categoria ou de temáticas que realmente nos atingem cotidianamente. Eu, particularmente, acho saudável, salutar esse movimento de aproximação do horizonte do nosso dia a dia da educação, da ciência, da tecnologia, para com os parlamentos. A gente tem visto que ao longo dos últimos anos muitas coisas se resolvem em negociações dentro dos parlamentos. Então, sim, eu acho que está na hora de colegas, de pessoas que são um pouco mais próximas à política partidária, à política eleitoral, se movimentar em torno da defesa de bandeiras caras, tal como a educação e a ciência. E nós estamos observando esse movimento, nós estamos observando com muita atenção. E claro, como sindicato, nós estamos nos organizando e estamos pensando em lançar uma campanha defendendo o voto em políticos, em candidatos, na verdade, que têm um compromisso com a educação e com a ciência. Nós acreditamos que nós precisamos também chamar para o voto aquelas pessoas que vivem cotidianamente com nós, no nosso entorno, para que eles também observem um pouco na hora de votar. Ou seja, para que eles olhem quem são os candidatos que realmente estão comprometidos com as nossas bandeiras. Se a gente fizer esse movimento de olhar, de observar, nós com certeza encontraremos candidatos que durante 4 anos nos defendem. Defendem a educação pública, defendem a ciência, defendem investimentos na educação de forma geral. E tem candidatos que aparentemente não gostam tanto de investimentos em educação e ciência. Então a gente vê visivelmente perfis de políticos diferentes. E nós, quanto entidade sindical, nós temos que alertar os colegas, e acreditamos que isso é importante também, para que eles observem na hora de votar, além de participar do processo eleitoral, que é extremamente importante. Nós acreditamos que somente assim a gente consegue movimentar as nossas bandeiras, as nossas pautas, ou seja, fazer com que as pessoas nos ouçam. O voto é uma força que nós temos nas mãos e nós precisamos fazer com que o nosso voto tenha valor. E o nosso voto vai ter valor muito mais pesado quando a gente souber depositar ele. E certamente, professor que vai e deposita o voto em quem defende a educação e a ciência, certamente está contribuindo não somente com o processo de transformação do país, mas também está contribuindo com a eleição de representantes que realmente representam a voz dele dentro dos congressos. Nós precisamos observar isso, e isso é um ponto extremamente importante e chave nesse momento. Nós precisamos ficar muito atentos àqueles votos que nós iremos dar em outubro. Professor, a pandemia de Covid-19 ainda não está superada no Brasil.
não está superado no mundo, e particularmente no Brasil, onde a gente ainda tem aí uma média de pelo menos 200 mortes por dia, vítimas, né, pessoas vítimas de Covid. Como tem sido a volta das atividades presenciais nas universidades, e como é que o sindicato tem lidado com essa questão junto à sua base, aos professores? Bom, essa questão da pandemia é um ponto muito importante a ser observado no momento, né? Nós vivemos aí, ao longo dos últimos 2 anos, um processo de adaptação, não somente o nosso trabalho docente, mas também os próprios alunos precisaram se adaptar a este momento. Nós certamente teremos muitos problemas ao longo dos próximos anos para reverter o quadro de declínio que deu nesse período. Nós tivemos muitos prejuízos em relação aos processos de ensino e aprendizagem, as nossas pesquisas foram prejudicadas, as nossas ações de extensão foram prejudicadas por esse processo, por essa pandemia, e nós precisamos agora, ao longo dos próximos anos, trabalhar com muito mais intensidade para tentar reverter um pouco os prejuízos que nós tivemos nesse período. Nós estamos observando o Contador Sindical e estamos tentando nos movimentar num horizonte de estar junto aos colegas, estar junto aos trabalhadores da educação, estar junto aos alunos, para que a gente consiga reverter esse quadro o mais rápido possível, para que a gente avance aí nesse contexto. Nós acreditamos que somente com fortes investimentos em educação nós vamos conseguir reverter esses 2 anos de prejuízo que nós tivemos em virtude da pandemia. Isso não é somente no ensino superior, tem que deixar bem claro, esse prejuízo é geral. Nós temos crianças que estavam entrando na primeira, segunda série, que acabaram avançando, estão na terceira ou quarta série e que estão com dificuldade de ler, por exemplo. Então nós precisamos olhar com muito mais atenção esses próximos anos, porque nós precisamos avançar e fazer com que as crianças, os jovens, consigam recuperar o tempo e o que foi perdido ao longo dos últimos 2 anos, tanto lá embaixo quanto no ensino superior. Aquele jovem que estava no primeiro ano, que agora está no terceiro ano, que teve que se adaptar a um período de estudo online, um período de estudo remoto. Aquele jovem que estava entrando na universidade e que não conheceu os bancos escolares da universidade, que não viveu a academia nos 2 primeiros meses, que acabou conhecendo, ou seja, acabou participando do trote literalmente no 4º semestre. Isso é muito preocupante e nós precisamos nos movimentar de forma coletiva para tentar reverter os prejuízos que nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos. Certamente com muita união e força a gente vai conseguir fazer isso. Professor Jairo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Educação em Destaque. Eu desejo muito boa sorte para vocês que vão conduzir o sindicato aí pelos próximos anos. Desejo que vocês possam realmente desenvolver esse trabalho com grande êxito. Deixo aqui esse espaço para as suas considerações finais e que o senhor aponte aí para onde o sindicato pretende, para onde vocês pretendem conduzir o sindicato nos próximos anos a partir dessa sua gestão que se inicia no próximo dia 23. E mais uma vez, muito obrigado pela participação no programa. Nós que temos que agradecer aqui, Francisco, o espaço e este momento assim, de diálogo tão rico que nós tivemos com você. Ficamos agradecidos, ficamos à disposição para voltar assim que você entender que nós precisamos estar aqui, a gente vai estar à disposição. Os próximos dias serão serão de muitos desafios para nós, todos, né? Nós montamos um time legal, um time jovem para administrar a Durix Sindical e certamente esse time vai ter que fazer muita movimentação para se adaptar e para captar, pegar todas as questões que envolvem o nosso dia a dia e que nós precisamos observar com mais atenção. A Durix Sindical é uma entidade que ao longo dos anos ela se colocou e ela é conhecida como uma entidade que respeita o contraditório, que respeita a pluralidade, que aprendeu e se movimenta em torno do diálogo, né? Ou seja, nós não vamos além
de um diálogo bem forte, um diálogo franco, e nós avançamos muito ao longo dos últimos anos nesta perspectiva, ou seja, dialogando, defendendo os processos democráticos, defendendo a ampliação dos processos democráticos. Isso nós fizemos internamente e externamente, ou seja, as nossas consultas internamente têm sido muito... o número de pessoas que participam é um número muito grande, porque a gente avançou, a gente renovou nos processos de consulta as nossas bases sindicais. E nós estamos fortemente comprometidos com a ampliação dos processos de participação das pessoas, não só no sindicato, mas no cotidiano, na vida, no dia a dia. Nós estamos defendendo os processos democráticos, a democracia, nós defendemos a liberdade de expressão, nós estamos fortemente comprometidos com a liberdade de cátedra e, principalmente, nós estamos comprometidos com a luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Nós estamos na luta e continuaremos na luta em defesa das nossas instituições de ensino e, em especial, da autonomia universitária. Nós acreditamos muito que nós precisamos avançar muito nos processos democráticos para a gente conseguir construir um país realmente soberano, justo, fraterno e igualitário. Certamente a educação é o nosso carro-chefe para isso, e nós precisamos avançar nos processos de construção desses horizontes por meio do diálogo, da participação e do bom debate em torno dos processos que envolvem a educação e a ciência no país. Estamos à disposição, Francisco, para novas conversas, e ficamos muito felizes com a oportunidade que nós tivemos aqui nesse momento. Saudações e qualquer coisa estamos à disposição do camarada. Forte abraço. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Você sabe que esse podcast é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproif-SPA, e da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast nos seguindo aí nas redes sociais. No Instagram nós somos educacão.destaque, acessa aí e pode curtir o nosso perfil no Instagram. Também estamos no Facebook e no YouTube com Educação em Destaque. No YouTube você pode se inscrever no canal, pode acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui. O que você já sabe acontece sempre às sextas-feiras. Então divulgue o nosso conteúdo ainda aí nas suas redes sociais, os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Então você pode compartilhar esse conteúdo e assim a gente vai poder chegar cada vez mais longe. Eu fico por aqui e espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.